Queridos irmãos, queridas irmãs, das lideranças das regiões 8B, 1, 2 e 3, do grande eixo que vai desde Jundiaí até Americana, né, todas as igrejas dessas micro-regiões. Por um lado é um grande prazer, uma grande alegria poder estar com vocês, só que estou com vocês aqui à distância, né? A gente queria poder estar mais junto fisicamente, mas por causa da situação atual, nós não podemos. Daí no dia 23 de março, né, nós cancelamos a reunião das lideranças da região de Sumaré, Americana, Hortolândia, que seria em Montemor, né? E hoje à noite seria, se não me engano, em Jaguariúna. Então nós também cancelamos. Mas daí os irmãos sugeriram fazer dessa maneira, à distância. Só que não é interativo, né? Seria bom se a gente pudesse interagir, mas daí complica bastante. Então, esta manhã eu vou falar uma breve palavra para os irmãos de orientação, de encorajamento, especialmente nessa situação da pandemia do coronavírus. Nós que estamos na liderança precisamos aprender a cuidar dos irmãos de uma forma alternativa, né? E você acredita que a gente ficou em isolamento só 2 semanas? Parece que foi um mês, né? Só 2 semanas. E esse negócio, irmãos, esse isolamento não vai terminar tão logo assim. A curva ainda está subindo, se vocês olharem. O que damos graças ao Senhor é que o número de contaminação por dia, número de casos confirmados, está mais ou menos constante. Então a curva é linear, não é exponencial, e isso é encorajador. Mas ainda vai demorar, eu acho que mais de um mês para chegar no patamar superior, né? Então, nesse meio tempo, nós temos realmente que saber administrar, cuidar bem dos irmãos, e nós temos que estar supridos, porque se nós não estamos supridos, como vamos suprir a igreja, não é verdade? Então, aqui no início eu só queria falar da situação atual. Vamos ajudar nossos irmãos, nossa igreja, né? Nossas igrejas a obedecer tudo que as autoridades da saúde e do governo do estado, governo municipal determinarem. Tá? Nós somos cidadãos do reino. Vamos cooperar com os pedidos de cooperação da parte das autoridades. Vamos orientar os irmãos. Eu sei que tem diferentes opiniões sobre isso, mas nós na igreja, nós que estamos na liderança da igreja, nós queremos orientar os irmãos a obedecer o que as autoridades determinarem. E, claro, nós vamos orientar daqui a pouquinho, né, na parte espiritual, o que devemos fazer, tá bom? E por causa dessa situação, eu acho que a gente não precisa repetir muito, porque existem os boletins, né, de orientação em saúde, que os boletins já houve até agora 5 boletins, inclusive no último houve a versão do vídeo, né, do irmão Beto de Campinas, que foi muito bom. Então os boletins vão continuar saindo, vamos divulgar. Então a gente divulga para os irmãos e vocês divulgam para os seus grupos nas localidades, para manter os irmãos atualizados, tá? Atualizados. O principal é que nesse momento de isolamento nós não queremos perder nenhum irmão, que cada irmão seja bem cuidado e cada irmão receba atenção, o pastoreio de todos nós, né? E o apacentamento. Bom, eu vou mencionar rapidinho, irmãos, que por causa dessa situação, nós tivemos que cancelar praticamente as conferências todas no mês de abril e maio. Junho ainda não sabemos como vai ser, então deixamos em aberto, mas de abril e maio nós cancelamos praticamente que todas as conferências e eventos e encontros. Alguns desses foram adiados, tá? Então eu vou aqui atualizar os irmãos. A conferência que haveria em Chile, com o irmão André, foi cancelado. Nosso 25º encontro de casais em Colina foi cancelado e vai ser adiado por uma data futura ainda a ser determinada. O aperfeiçoamento de liderança que haveria no Equador foi cancelado. Eu estaria lá nos próximos dias. Você sabe, no Equador a situação está muito feia. Temos que orar bastante pelos irmãos. Já houve 3 mortes de irmãos e dezenas dos irmãos são casos suspeitos e vários que são casos confirmados estão nas UTIs.
Temos que orar muito pelos irmãos. A situação do Equador está assim por causa da sua proximidade com a Espanha. Muita viagem para a Espanha. Você sabe que a Espanha agora, é na Europa, né? A Espanha agora é o epicentro, né, da epidemia, da pandemia na Europa agora. E também eles não obedeceram muito às determinações do governo. Então, isso ajudou a disseminar esse vírus. Então, é muito importante nós obedecermos a essa questão do isolamento. O isolamento é a única maneira. Na verdade, são duas maneiras, né? É o isolamento de um lado e o teste por outro lado. Então, existem várias maneiras de encarar os testes, se toda a população deve ser testada, e aí faltam testes, né? Ou somente aqueles que apresentarem sintomas. De qualquer maneira, em todos os países do mundo, o número de testes está aumentando, o número de testes disponíveis está indo no Brasil também. E você sabe, né, irmãos, também em Hortolândia, né, nós temos um casal de irmãos, nosso amado irmão Zezinho, ele contraiu o coronavírus, foi medicado com esse novo remédio e já está bem, e ele vai receber alta de hoje para amanhã. E a esposa dele, a irmã Nice, está com os mesmos sintomas, foi hospitalizada no mesmo hospital em Campinas, mas ainda não saíram os resultados. Temos que orar por eles, né? Orar pelo Zezinho Reducino e pela irmã Nice. Também foi cancelada a conferência em Aracaju, tá? Também a viagem do irmão Pedro, de 10 dias para a costa leste dos Estados Unidos, também foi cancelada. A viagem do Miguel e do Abidias e alguns irmãos mais, quem mais é aqui da região, né? Para a África do Sul. Sim, o Eudes aqui de Sumaré, tá certo? E mais um irmão, esqueci agora. Para a África do Sul e Moçambique, de 12 dias, também foi cancelada. A Conferência de Mulheres 2020 em Ribeirão Preto, no dia 21 de abril, também foi cancelada, mas foi adiada já, tá? Foi adiada, a nova data é no dia 2 de novembro, dia dos finados, tá? Uma segunda-feira. Tá? Então, estamos planejando para ter essa conferência de mulheres 2020 naquela data, 2 de novembro. Então, já podem promover entre as irmãs. Então, claro, a inscrição está sendo prorrogada até lá. E também a conferência na Bolívia, em Cochabamba, foi cancelada. Essas são as conferências de abril que foram canceladas. De maio, eu teria uma viagem para Itabuna, tá, para as lideranças, e também uma conferência de irmãs. Foi cancelada também. A viagem do Pedro Dong para Castanhal também foi cancelada. E também o nosso 16º aperfeiçoamento, que tradicionalmente nós sempre temos aqui para as lideranças da região 8B aqui na Estância, no dia 16 e 17 de maio, também foi cancelado. E a viagem do Pedro para a região 6 foi cancelada. E também um grande evento em Manaus, para celebrar os 20 anos do Projeto Arca, também foi cancelado. Também o 7º encontro das mulheres virtuosas em Brasília foi cancelado. E a viagem do Pedro para o Nordeste, região 4, também foi cancelada. Aqui na nossa microrregião, nossas microrregiões, né, então foram canceladas a reunião de lideranças que deveria ser em Montemor, para a microrregião de Sumaré, Americana e Hortolândia, dia 23, e de hoje à noite em Jaguariúna, que agora nós estamos também transmitindo para vocês nessa gravação. E também está marcada para o dia 4 de maio a reunião de Entremesclar em Americana, e também no dia 11 de maio em Vinhedo. Então essas duas reuniões de Entremesclar estão suspensas por enquanto. Tá? Vamos observar como vai ser o progresso da nossa curva, né, de contaminação, e vamos ver como é que é. Então, por enquanto estão suspensas. Nós vamos avisar os irmãos lá em meados de abril, e talvez no final de abril, meados de abril, como vai ser, se vão ser canceladas ou não. De acordo com as autoridades, essa curva não vai cair até o final de maio. Só em final de maio que a curva vai começar a cair. Então, nós não sabemos exatamente como vai ser. Tá certo, queridos irmãos? E também a reunião de Entremesclar, que está marcada para a região de Jundiaí, Campinas, né, microrregião, região 8B 0102, 16 de abril, e também
para Sumaré, dia 23 de abril. Essas 2 reuniões estão canceladas, tá? Em abril não vai haver nada mesmo. Abril, a pandemia ainda está nessa curva crescente ainda. E nós, graças ao Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Instituto Vida para Todos, que hoje está sendo uma ferramenta incrível que o Senhor está usando, né, para manter as igrejas unidas, na comunhão. Então, esse fim de semana passado, nós tivemos a transmissão ao vivo, né, da conferência em São Paulo, e no final de semana anterior, a transmissão ao vivo da conferência, das mensagens da conferência em Piracicaba. Na semana passada, eu estava em São Paulo. O equipamento estava lá ainda, então eu estava no estúdio do IVPT em São Paulo. Daí, durante a semana passada, os irmãos trouxeram todo o equipamento para cá, como vocês viram no final da transmissão do sábado e domingo, né? Aqui na Sala Jasper. Eu estou agora na Sala Jasper transmitindo para vocês. Eu ia gravar num celular, tá, para vocês, mas daí a equipe, o Jonathan e o Messias, que estão aqui na Sala Jasper comigo, lá tá lá eles ali, ó, tá vendo eles ali, sentados ali, observando. Tá usando máscara? Então eles ofereceram gravar para a gente aqui. Muito bom. Graças ao Senhor, queremos agradecer a eles por fazer essa gravação para nós com altíssima qualidade, HD, e isso vai ser disponibilizado logo em seguida, né, para o irmão Kaique de Campinas, que vai colocar no site da Igreja em Campinas e vai divulgar para vocês o link do YouTube para a reunião agora para a transmissão que está vendo agora para vocês dessa gravação. Tá certo, queridos irmãos? E também agora, a partir do próximo fim de semana, todos os sábados à noite, às 20 horas, eu vou dar uma palavra para vocês, tá? Para todas as igrejas, no Brasil e no exterior. Uma transmissão ao vivo, aqui mesmo deste lugar, uma palavra atual. Que palavra seria? Seriam as palavras que nós compartilharíamos nessas conferências que foram canceladas. É a continuação do encargo. E no domingo de manhã a mesma coisa, às 10h30, o irmão Pedro Dong vai também compartilhar o encargo que o Senhor lhe deu, o encargo que ele compartilharia nas conferências que foram canceladas, tá certo? E também queremos lembrar aos irmãos que todos os domingos os irmãos têm a liberdade de celebrar a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor nas suas casas, para a memória do Senhor. Tá? Ter a ceia do Senhor nas suas casas, como muitos têm feito. Isso é opcional, tá? Não é obrigatório, como nós já divulgamos, já orientamos os irmãos. Tem sido muito bom para as famílias, para os filhos, marido e esposa e os filhos. Puxa, aqueles que têm idade, né, estão qualificados para partir o pão, mesmo aqueles que não ainda estão qualificados para partir o pão, eles estão lá vendo, né, esse ambiente familiar no Senhor. Isso é muito, muito bom. Graças ao Senhor, isso é muito encorajador, né? Muito encorajador. O que eu quero orientar os irmãos agora, uma palavra de orientação, é sobre a vida da igreja. A vida da igreja deve prosseguir. Tá? Estamos em isolamento, distanciamento social, mas não pode haver isolamento na vida da igreja. E para isso, queridos irmãos, nós que estamos na liderança, né, os presbíteros, os diáconos, diaconisas, nós temos um papel crucial neste momento. Neste momento, precisamos realmente levar a vida da igreja adiante, não deixar a vida da igreja estagnar, não perder nenhum irmão. Tá? Nós precisamos levar a vida da igreja adiante, mas com sabedoria, saber usar as ferramentas que o Senhor nos deu hoje. Agora tem que usar criatividade realmente. Criatividade tem um encargo e usar maneiras alternativas através das ferramentas. Por exemplo, uma das ferramentas são as ferramentas de videoconferência, né? O Zoom, né, que tem sido muito útil. O único limite é que a duração é de 40 minutos, mas depois pode reconectar de novo, né? E também praticamente um número ilimitado de pessoas, até 500 pessoas parece. Então deve prosseguir. Agora, é muito importante saber, irmãos, que Pedro e eu, nós não queremos de maneira nenhuma inibir a função de vocês, lideranças da igreja. Agora é só assistir a mensagem sábado à noite, domingo de manhã, então a gente não vai fazer nada. Não. Nós não queremos inibir de maneira nenhuma a função das lideranças locais e regionais das igrejas. Pelo contrário, quero convocar vocês, desafiar vocês
passar esse encargo, incumbir vocês todos, de empenhar-se mais, irmãos queridos, na função de pastor, para cuidar do rebanho de Deus, que Deus nos confiou, de maneira mais personalizada, de uma maneira mais íntima, nesse período de isolamento. Então aqui eu vou dar várias sugestões, né? A leitura do alimento diário começou hoje, né? Começou hoje. Aqui na região, praticamente todos os irmãos, as igrejas já receberam o livro impresso, o alimento diário impresso. Nós estamos bem-aventurados de morar perto aqui, né? De São Paulo. Daí o irmão Marquinho, quando vai para São Paulo, na editora, pegar o alimento diário, então, quando ele, de regresso, ele já passa em todas as igrejas, já vai deixando o alimento diário. Então, nós já estamos com o alimento diário físico. O restante das igrejas, que ainda não tem o alimento diário, vai ser enviado pelo Marquinho hoje, tá, no correio, vai ser postado no correio. Então, devemos receber. Mas a editora, usando também, né, sendo muito proativa, usando a criatividade que Deus deu para os irmãos, disponibilizou, já desde ontem à noite, nós já divulgamos para os irmãos, né? Disponibilizou já a versão digital, o alimento diário digital. Então, só que houve um pequeno problema, por causa desse isolamento, né? Então, até o Google e o Apple tiveram de diminuir o número de pessoas trabalhando nas suas empresas, né, nas suas sedes. Então, está havendo uma pequena demora para disponibilizar esses aplicativos que já foram aprovados por eles, está tudo aprovado, só falta agora disponibilizar. Esperamos que nesta semana ainda, o aplicativo da editora Árvore da Vida, né, para esse alimento diário digital, já esteja disponível, tá? Então, para baixar e já usar. Mas os irmãos já disponibilizaram, nós já mandamos a notícia para os irmãos, inclusive com um link, né, onde estão as notícias atuais sobre esse alimento diário digital. Ali vocês podem baixar a versão PDF e já começar a leitura. Então, muitos já começaram a leitura hoje, tá? Então, ajudem os irmãos das suas localidades, os irmãos idosos e aqueles que têm dificuldade de mexer com essas coisas digitais, né? Ajudem os irmãos à distância, né? À distância para poder baixar para eles. Ou vocês baixam e mandam por WhatsApp para eles, né? O PDF para eles já abrir lá direto. Eu acho que aí nós temos que prestar um serviço mais personalizado para os irmãos. Não vamos dizer, aqui está o link, você baixa. Os irmãos não sabem baixar, alguns irmãos não sabem baixar. Daí vocês baixam e mandam a leitura diária para os irmãos no PDF, né? Por PDF para os irmãos, tá certo? E então, vamos aproveitar também, né? Nós temos essa versão digital gratuita por 4 semanas. Então, vamos aproveitar e difundir para os nossos parentes, amigos, familiares e tornar conhecida, né, a nossa literatura, né, o que nós temos. Tá bom, irmãos? Então, isso é com relação ao alimento diário. Tá? Então, o livro 1 que nós estamos lendo agora é a Igreja dos Primogênitos. A Igreja dos Primogênitos, tá? Esse é o livro que nós estamos lendo agora. Em cada kit vem 2 livros. Então, o livro 1 é a Igreja dos Primogênitos. E esse é o que nós estamos lendo agora. E as reuniões ministeriais? Não, mas agora sábado à noite tem o Wesley que vai falar, domingo de manhã tem o Pedro que vai falar, então não vai ter mais reunião ministerial. Não, pelo contrário. Por exemplo, Campinas, ontem à noite, ontem à noite, domingo à noite, teve reunião ministerial. O Abdias que ministrou a palavra. Daí convocaram todas as igrejas da micro-região, tá, de Jundiaí e Campinas, para acessar o site da igreja em Campinas para participar, para assistir a mensagem. Tá? Então, o que eu quero encorajar vocês é que as reuniões ministeriais nas igrejas, baseadas na leitura do alimento diário, deve continuar assim. Tá? E o funcionamento dos profetas deve continuar. Nenhum profeta deve aproveitar essa oportunidade para tirar férias. Agora eu estou de férias. Quem vai falar agora é o Wesley e o Pedro. Não. Vocês devem usar as noites de sexta e de domingo, tá? Para não conflitar com a palavra ministrada pelo Pedro e por mim, no sábado à noite e domingo de manhã. Tá? Mas vocês podem usar as sextas à noite ou domingo à noite, pelas redes sociais, tá? Pelos aplicativos de videoconferência, do Zoom, por exemplo, tá? Ou transmissão ao vivo, né? Pelo YouTube,
pode ser na localidade, se vocês tiverem recursos para isso, pode ser na micro-região ou na região mesmo toda, tá? Isso aqui vai depender da comunhão entre vocês, tá? Eu quero encorajar que em cada cidade se continue a ministrar a palavra, tá? O número de irmãos não é muito grande, então pelo Zoom é ideal, tá? O irmão lá transmite ao vivo a mensagem ministerial, claro, daí tem que cortar um pouco a duração, né? Quem sabe compartilha meia hora ou 40 minutos, depois reconecte de novo para ter comunhão, tá? Para não interromper no meio, né, da mensagem, ou usar outros meios, né, para transmitir. Tá? Então, eu quero encorajar todos os profetas, os irmãos, ministros da palavra, locais, de cada igreja, que continuem funcionando, preparem as mensagens, tenham as suas escalas, como normalmente vocês fazem, tá? E compartilhem com os irmãos, através dos aplicativos. Quem tem dificuldade, pede auxílio dos irmãos especialistas da sua microrregião. Tem muitos jovens irmãos que conhecem muito bem essas coisas. Quem está mais velho tem dificuldades. Por exemplo, eu não mexo com Zoom, eu não sei. A minha esposa mexe com Zoom, ela sabe mais do que eu. Incrível, né? Mas, de qualquer maneira, temos jovens que podem nos dar assistência quanto a isso, tá certo? As reuniões de oração devem continuar. Aí pelo Zoom é muito bom, uma reunião de oração de meia hora, com os irmãos orando, interagindo, vai ser muito, muito bom, tá? Claro, nós estamos evitando aglomerações, então não vamos juntar vários irmãos para orar. Podemos orar, e os irmãos têm feito isso. Eu sei que depois das mensagens de sábado à noite, domingo de manhã, que temos dado para a conferência em Piracicaba e também de São Paulo, né? Tem havido muitas comunhões através do Zoom. Uma tela lá com 40 rostos ali, é maravilhoso isso. Tá certo, irmãos? Reunião de serviço. Vocês podem ter reuniões de serviço locais, talvez não toda semana, tá? Por causa da inconveniência, mas pelo menos uma vez cada 2 semanas tem reunião de serviço, tá? Pelo Zoom também, pelo aplicativo, tá certo, irmãos? Para trocar ideias, para saber como é que os irmãos estão, se tem irmãos doentes e assim por diante, orar pelos irmãos, tá? Vamos aproveitar essas oportunidades. Reunião de GFCM, devem continuar. Cada GFCM, daí é até mais fácil, porque o grupo é bem menor, daí pelo Zoom, pelos aplicativos de videoconferência, isso é ideal. Então deve haver. Também, claro, a duração pode ser um pouco menos, pode haver música, cantar, quem toca o violão toca lá, todo mundo canta junto, né? Então, tá? Aí vem a importância dos líderes dos GFCMs. Os líderes aí têm que saber coordenar, tem que ter o facilitador, tá certo? E assim por diante. Bom, vamos continuar. Grupo de leitura. Eu sei que muitas igrejas têm grupo de leitura. Vamos interromper? Não, vamos fazer o grupo de leitura pelos aplicativos de videoconferência, tá certo? Reuniões de jovens locais, reuniões de avança jovem, micro-regional, regional, tá? Então, se reunião de jovens numa localidade, o número de jovens não é muito grande, pode ser feito pelo Zoom. Se é uma reunião de jovens do Avança Jovens, que envolve um número maior de irmãos, daí pode ser uma transmissão ao vivo, tá? Via YouTube e assim por diante, tá? Então, aí os líderes dos jovens têm que entrar. Olha, escuta, queridos irmãos das lideranças, eu estou falando para os jovens agora, vocês não é porque tem agora esse isolamento que vocês agora vão estar de férias, não, os líderes jovens têm que cuidar do jovem nesse momento, não podemos perder nenhum jovem nesse período, tá certo, irmãos? Vamos cuidar bem dele. Reunião de irmãs, as irmãs, então vocês irmãs estão me assistindo aqui agora, vocês têm que, eu acho que já estão fazendo isso, tá? Posso estar chovendo no molhado, mas eu quero encorajar vocês irmãs a manter grupos, né, nos aplicativos de videoconferência, tá? Cuidar das irmãs, ter as reuniões de irmãs e assim por diante. A frequência vocês determinam, né? A mesa do Senhor já vimos, já falamos, né? Cada família faz em sua casa, tem sido algo maravilhoso, tem sido uma experiência muito, muito encorajadora. E também periodicamente, aí não precisa ser ao vivo não, aí pode ser gravação mesmo, os irmãos líderes, os irmãos presbíteros, né, periodicamente gravar pequenos clipes de vídeo, tá, de 5 minutos, 10 minutos, para encorajar os irmãos, orientar os irmãos, tá, daí posta no WhatsApp, tá certo, para os irmãos poder encorajar, tá, então cada poucos dias uma gravação
uma gravação de vídeo, um vídeo para difundir para os irmãos. E também, o Pedro, né, ontem, encorajou todos nós a fazermos relógio de oração. Relógio de oração em todas as localidades. Daí a sugestão foi o seguinte, esse relógio de oração, no Brasil temos 10 regiões, região 1, 2, 3, até 10. Então, a sugestão é que em cada região, par ou ímpar, a gente faz o relógio de oração nos dias pares ou ímpares. Por exemplo, região 1 é ímpar, então vai orar nos dias ímpares. Então, hoje é dia 30, tá? Então, seria para as regiões pares. Região 2, 4, 6, 8. Né? Por exemplo, nós aqui em São Paulo somos região 8. De Triângulo Mineiro, região 8. Então, nós oramos dia de hoje. Daí amanhã, dia 31 e 1, dia ímpar, é para as igrejas, para as regiões ímpares. Daí dia 2, nós retomamos, dia 2, 4, 6. Tá? É por localidade. Tá? Localidade. Para todo mundo participar. É mais fácil para coordenar. Agora, uma localidade muito pequena, talvez não consiga preencher as 24 horas. Não tem importância, não. Preenche o que puder e ora naquele horário. Tá? Daí as outras cidades menores que tem em volta, eles de qualquer maneira, estatisticamente, vai dar as 24 horas. Tá? E as igrejas maiores, claro, vão encher fácil as 24 horas. Tá? São intervalos de 15 minutos de oração individual. Vários casais estão se inscrevendo juntos. Tudo bem, pode ser também, sem problema nenhum. Tá? Então, esse relógio de oração. E nós orientamos os irmãos do exterior, né, usar o DDD internacional. Estados Unidos é 001. Então, eles orariam nos dias ímpares. Tá certo? Bom, orar, por que assunto? Número 1, como o Pedro compartilhou ontem, orar para que o Senhor, a ilustração usada foi das ondas do mar. As ondas do mar são uma tremenda de uma energia. E para o homem é muito difícil controlar a energia das ondas do mar. Mas o que Deus fez? Deus colocou pequenos grãos de areia na praia. E quando a onda chega, toda a sua energia é dissipada e chega lá na praia e a sua energia é dissipada. Daí a areia do mar consegue deter as ondas. Os grãos de areia somos nós. Temos pouca força, mas podemos nos unir para formar essa praia de oração, para deter essa onda do coronavírus. Então, como igreja, nós temos essa missão de nos unir para deter essa onda do coronavírus. Número 2, orar pelo bem-estar geral dos irmãos, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Orar pela situação financeira dos irmãos, muitos não estão podendo trabalhar, aqueles que têm trabalho independente, os autônomos, trabalham na rua, nesse dia de isolamento não tem renda nenhuma. Então, além de orar por eles, nós temos que cuidar. Aí entra o pastoreio, né? Nós temos que ver a questão da cesta básica, suprimento, a gente pode até pedir para entregar, né? Delivery. Tá? Então, orar pela situação financeira dos irmãos, pelo trabalho dos irmãos, para que não percam seus empregos por causa desse isolamento, né? Então, número 1, deter a onda do coronavírus. Número 2, orar pelo bem-estar geral dos irmãos, tá? Corpo, alma e espírito, sua situação financeira e seu trabalho, sua saúde, assim por diante. E número 3, orar pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria como conduzir esse país. Está havendo muito conflito, muita luta política, luta ideológica. O nosso presidente, o ministro da Saúde, os governadores, isso não é bom, não é bom. O país precisa se unir para juntos, né, deter essa onda do coronavírus, para que o país sofra menos. Claro, tem duas ondas. A onda é a onda do coronavírus, a onda do vírus, da enfermidade física que está contaminando muita gente, está matando muita gente. Soubemos hoje, o Donald Trump admitiu que nos Estados Unidos pode morrer até de 100 mil a 200 mil pessoas. É muita gente, muita gente. Se não houvesse esse plano de contenção, já foram feitos estudos. No Brasil, morreriam mais de 1.500.000 pessoas no Brasil. Tá? Então, esse plano de contenção está diminuindo
o número de mortes, mas ainda estamos na curva ascendente. Vamos orar. Essa é a primeira onda. A segunda onda é como isso vai afetar a economia do Brasil, a economia nacional, e está afetando a economia mundial. A cadeia produtiva, a cadeia de suprimento, tudo isso. Tá? Os empregos, e vai levar talvez anos, né, para recuperar. Então, devemos orar. E essa onda afeta a igreja, tanto a primeira como a segunda, por isso nós precisamos orar. Então, terceiro é orar pelos nossos governantes, para que se unam, para que no Brasil haja pelo menos consenso e união da parte dos governantes, né? Vamos orar por eles, tá certo, irmãos? Vamos deixar de lado as preferências partidárias, todos esses conflitos. Vamos orar pelos nossos governantes para que tenham sabedoria para saber como fazer as coisas. Bom, agora, alguma coisa, uma palavra no lado espiritual para os irmãos. Hoje a igreja precisa, eu vejo assim, eu só vou mencionar duas coisas que a igreja precisa, 2 itens que a igreja precisa urgente nesse momento de isolamento. Número 1, neste momento a igreja precisa de pastores. Nós queremos convocar todos vocês hoje a exercer a sua função de pastor. Tá? Então eu quero ler para vocês Mateus 9, 35 a 38. São versículos que a gente usa muito, 35 e 36 só. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Claro, Jesus podia sair, como nós sempre fizemos, quando não havia isolamento. Tá? E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essas são as multidões que estão nas ruas. Mas hoje, estamos numa situação muito inusitada. As multidões estão nas casas hoje. Mas o que essas pessoas sentem não é nada diferente. Está todo mundo aflito hoje. Todo mundo exausto, até cansado de tantas notícias. É só coronavírus. E muitos são como ovelhas que não têm pastor. Temos os irmãos que nós precisamos cuidar, e imaginem o número de pessoas que não têm Deus. São verdadeiras pessoas que não têm pastor. Então nós temos que aproveitar e usar o tempo que nós temos, usar o nosso celular, usar o telefone, usar as redes sociais para contatar os nossos conhecidos, amigos, para dar-lhes uma palavra de conforto, de orar por eles. Nós podemos orar por muita gente através do celular. Isso conforta essas pessoas. Ajuda essas pessoas na sua aflição, no seu cansaço. E nós podemos ser um pastor para eles. E eles vão se lembrar disso quando tudo acabar. Que no período em que eles estavam isolados, nós cuidamos deles. Tá certo? Números 27 e 17. São versículos conhecidos que nós já lemos muitas vezes. Eu vou ler o 16 também. Fala assim: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Neste momento de isolamento, a gente não pode sair, não pode entrar. Mas aqui não quer dizer só fisicamente. Estamos dizendo conduzir os irmãos. Que nós temos que ser os líderes, os primeiros a abrir caminho para os irmãos. É uma situação inusitada, uma situação nova. Nós temos de abrir o caminho para os irmãos. Aí tem que ser líder mesmo, pastor, para que as pessoas se sintam seguras conosco e nos sigam. E daí nós fazemos os irmãos sair e os irmãos entrar. Tá? Eu fico muito tocado, irmãos, pela obediência dos irmãos. O que Pedro e eu, Miguel e André, o que a gente determina, os irmãos estão obedecendo. E isso é bastante comovente, né? Então, esperamos que nas localidades também nós possamos nos unir para ajudar os irmãos. Vamos ler João 10, 11. João 10, 11. O Senhor falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, hoje, nessa situação, nós precisamos dar a nossa vida pelas ovelhas. A gente não pode sair de casa, mas não quer dizer que a gente não pode dar a nossa vida.
no conforto da nossa casa, nós podemos usar o telefone, usar as redes sociais para confortar os irmãos, orar pelos irmãos e orientá-los, né? Dar vida pelos irmãos. Versículo 14, no mesmo capítulo. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para conhecer mais os irmãos, mesmo que seja à distância, né, irmãos? Conhecer a situação dos irmãos, a situação em que elas se encontram. Vamos ler Provérbios 27, 23. Ainda que... Deixa eu ver, perdão, aqui. Eu me enganei aqui, tá? Ali fala, conhece o estado do teu rebanho. Tá? Nós precisamos conhecer o estado, a situação das nossas ovelhas. Tá? Sim, isso, aqui está. Procura conhecer, 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então, esse é o momento para nós podermos cuidar bem das nossas ovelhas, nossos rebanhos. Vamos ler também Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Tá? O Senhor nos constituiu bispos. Daí você pode dizer, eu não sou um bispo, eu não sou um irmão responsável, não sou um presbítero. Não, mas a Bíblia fala, se alguém aspira ao episcopado, boa coisa almeja. Mesmo que você seja só um diácono, uma diaconisa, você deve aspirar ao episcopado. Talvez nunca tenha a posição, mas a função você deve ter. Todos os diáconos e diaconisas devem ter a função de bispo, mesmo que não seja um presbítero, na posição de presbítero. Então o Senhor nos constituiu bispos para quê? Para pastorear a igreja de Deus. Esse é o momento, irmãos. Eu quero encorajar vocês. Vamos ser os pastores para os irmãos. 1 Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, esse é o mandamento do Senhor para nós. Vamos pastorear o rebanho de Deus que há entre nós. E vamos orar pelos irmãos. Um pastor também aquele que ora pelos irmãos. Eu sei que talvez vários irmãos estão enfermos nessa situação, estão preocupados. Nós precisamos orar por eles, né? Claro, a gente ora nesse relógio de oração, mas os irmãos responsáveis, os diáconos e diaconisas, devemos ter uma oração especial pelos nossos irmãos. Vamos ler Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Muitos irmãos estão sofrendo hoje. Vamos orar por eles. Isso aqui é uma oração, não é oração em geral. Todos devem orar por todos. Mas estou falando agora oração da liderança, oração sua, querido irmão presbítero, irmão diácono, irmã diaconisa, nossas orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Tá? A gente pode fazer isso com WhatsApp. Orar por eles. Ou enviar uma gravação. Eu fiz isso recentemente. Soube que uma irmã não estava muito bem. Eu estava com a família da irmã. Daí os irmãos me falaram que a irmã não estava muito bem. Daí no mesmo momento pedi para um membro da família fazer uma gravação de vídeo. Daí ali eu orei pela irmã. Daí enviaram um vídeo para a irmã chorou muito e se reconsagrou ao Senhor. Essa irmã estava um pouco afastada e ela se reconsagrou ao Senhor por causa da oração. Então nós precisamos orar. Você soube de uma notícia alegre? Faça uma pequena gravação, alegrando-se com o irmão, ou cantando um louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Tá? Neste momento, talvez nós não podemos nos reunir para fazer essa oração,
Mas o que a gente pode fazer é usar um Zoom, por exemplo, e conectar com o irmão que está doente, seja na sua casa, em isolamento, e daí os presbíteros oram juntos através do Zoom. Eu acho que isso vai ser muito encorajador. Nós temos que usar a nossa criatividade, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tá? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu creio que o Senhor nos colocou nessa situação também, permitiu que a situação viesse até nós, para que a gente possa orar mais. Nós precisamos de uma igreja que ore mais, graças ao Senhor. Bom, primeira necessidade hoje é a necessidade de pastores. Segunda necessidade é a necessidade de mensageiros na igreja. Definitivamente, irmão, nós estamos em tempos apocalípticos. Nunca ninguém jamais iria imaginar que estaríamos numa situação assim. No auge da tecnologia, no auge da economia, no auge da industrialização, do comércio, no auge da informação, no auge da medicina, todos os hospitais achando que estavam fazendo milagres. De repente vem esse vírus e os hospitais se acham totalmente incapacitados. Falta material aqui, falta ali. Nos Estados Unidos, em Nova York, onde está o maior epicentro nos Estados Unidos, milhares de pessoas contaminadas, milhares de pessoas que morreram. Falta máscaras. Estão reciclando as máscaras hoje. Faltam leitos. É país de primeiro mundo. Imagina os países onde a economia não é tão boa. Países mais pobres, como é que é a situação? Daí, realmente isso mostra que estamos em tempos de apocalipse, tempos apocalípticos. E ainda se espera uma segunda onda desse coronavírus no Oriente. Então, os médicos, os cientistas estão tentando produzir a vacina. Se pensava que a matança de multidões das massas seria através da guerra nuclear. Até o Bill Gates, anos atrás, já previu. Não, a grande mortandade não vai ser através das guerras nucleares, vai ser através de pandemias no mundo, através de vírus. Mas ninguém estava preparado. Isso mostra a pequenez do homem, a insignificância do homem. E nós temos que perceber a nossa insignificância. Diante de Deus, nós somos apenas uma pequena pulga. Não somos nada. Somos um verme, como fala o salmista. Por isso nós precisamos levar todas as pessoas que estão no nosso convívio para temer a Deus, adorar a Deus, e aqueles que não são salvos para receber o Senhor. E em tempos de apocalipse, a igreja precisa de mensageiros. Deus precisa de mensageiros hoje. Então vamos ler Apocalipse 2. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Essa palavra anjo no grego é angelos. Angelos, que significa mensageiro. É a mesma palavra que está na palavra evangelho. Euangelion. Euangelion. Eu quer dizer boa, bom. Angelion é mensagem, notícia, novas. Então, euangélio é boas novas, boa notícia, boa mensagem. E angelion é mensagem. Angelos é mensageiro. Aqui não está falando de anjo, aquele anjo, aquele ser angélico que Deus criou com asas. Não é isso. Quer dizer mensageiro. É que na Bíblia, no Antigo Testamento, os mensageiros de Deus eram anjos. Deus enviava anjos para falar com os homens. Então aqui, angelos
é mensageiro. O que Deus hoje precisa na igreja é mensageiro. E isso está nos versículos, eu não vou ler por causa do tempo, está nos versículos 8, 12 e 18 do capítulo 2 de Apocalipse, e também no capítulo 3 de Apocalipse, versículos 1, 7 e 14. Todas essas 7 cartas que o Senhor escreveu para as 7 igrejas na Ásia, começa assim: ao anjo da igreja ao mensageiro da igreja Ou seja, em tempos de Apocalipse, nos tempos finais em que nós estamos vivendo, nos dias que antecedem a volta do Senhor, quem que Deus precisa na igreja? Deus precisa de mensageiros. Aqui não está falando de presbítero, nem de cooperador, nem de obreiro, porque em tempos de decadência da igreja, as pessoas podem ter até posição, mas não são canais que Deus usa para transmitir a sua mensagem. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos tempos de hoje, espero que você e eu sejamos canais através de quem Deus pode enviar a sua mensagem para o seu povo. Hoje nós devemos ser mensageiros das igrejas. Especialmente nesse tempo de isolamento, você precisa ser um mensageiro. Mensageiro para o seu grupo familiar, mensageiro para a sua família, mensageiro para as irmãs que você está cuidando, mensageiro para os irmãos, para os jovens. Isso é liderança, é ser um mensageiro, estar conectado com Deus, ter comunhão com Deus, ser um homem de oração, uma pessoa de oração, receber a mensagem de Deus, sermos um canal livre para poder transmitir as mensagens para os irmãos. Então Deus hoje precisa de mensageiros e precisamos estar equipados com a palavra fundamental e atualizados com a palavra profética. Um mensageiro é aquele que fala a palavra de Deus. Passa a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é a palavra. Então, durante a conferência, na conferência, eu acho que é a mensagem 5 da conferência internacional que houve na instância, eu dei uma palavra sobre, bem na introdução, falei sobre a palavra fundamental e a palavra profética. Então nós precisamos da palavra fundamental e profética. A palavra fundamental são as verdades. São as verdades do Evangelho. São os itens da economia neotestamentária de Deus. E hoje, graças ao Senhor, a editora publicou muitos livros. Os livros dos fundamentos das verdades, né? As 40 lições de viver cristão, as 40 lições da igreja, os fundamentos da fé cristã, os fundamentos da liderança. Então, hoje nós temos o alimento diário e tantos outros livros. Nós temos, então, essas verdades fundamentais, a palavra fundamental, a palavra que nunca muda. Ao longo dos séculos, essa palavra é constante, forma base da igreja, o fundamento da igreja. Mas também temos as palavras atuais, a palavra profética, o que Deus está falando para o seu povo hoje, com o objetivo de conduzir o seu povo para sair de um lugar e chegar ao seu destino. Isso é um ministério. Então, essa é a palavra ministerial, a palavra profética, a palavra que conduz o povo, que dá uma direção para o povo de Deus. Isso vem através das conferências, tá? Isso vem também através dos livros atuais que nós temos. Então, quero ler só alguns versículos para encerrar. 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então aqui tem uma relação de dons. Inclusive nesses dons estão milagres, línguas e assim por diante. Língua está, e a interpretação estão por último. Os primeiros 2 dons, os mais importantes, são a palavra da sabedoria e depois a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria é a palavra profética. São os profetas que falam. E a palavra de conhecimento é a palavra que os mestres falam, é a palavra fundamental. Então aqui nós temos essas 2 palavras. Eu espero que vocês, queridos irmãos, das lideranças, aproveitem esse tempo de isolamento para ler os livros, para estudar os livros,
para se atualizar com a palavra profética de hoje, que vocês possam estar permeados, ensopados com essa palavra profética. Tanto de 2 Coríntios, como de Hebreus e de João, que o irmão Pedro tem compartilhado. Está ensopado com esse encargo, com essa loucura de que nós podemos ser inseridos em Deus, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa convivência maravilhosa, em santidade e glória, em amor, no prazer, na felicidade, eles estão convidando o homem para participar dessa comunhão. Que você possa respirar isso. Respirar o ministério da nova aliança, respirar ser um ministro da nova aliança. Tudo que a gente tem falado. Aproveitem esses dias para se permear desse encargo da palavra profética. E também aproveitem esses dias para estudar um pouco, para se fundamentar na palavra fundamental. Leiam os livros, os fundamentos da fé cristã. Leia com sua esposa, leia com seu marido, leia com seus filhos até. Aproveitem, porque serão alguns meses de isolamento. Esperamos que passe logo. Só um milagre de Deus. Mas de acordo com as previsões, vai demorar pelo menos ainda 1 mês e pouco. Talvez até 2 meses. Vamos ler Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Está vendo? Sabedoria e revelação. Isso aqui diz respeito à palavra profética. Para a palavra profética nós precisamos de sabedoria e revelação. Isso está no espírito, não está na mente não, está no espírito. Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. E aí também tem a parte do conhecimento, louvado seja o Senhor. E por último, 1 Coríntios 14, versículos 1-6. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que nós queremos é edificar, exortar e consolar. Por isso que nós precisamos da palavra profética. Precisamos profetizar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Nesse tempo de isolamento, podemos edificar a igreja? Podemos. A gente pode até ficar surpreso que talvez a igreja seja muito, muito edificada. Esses são dias em que nós lançamos raízes. Talvez são dias que a gente agora aprende a valorizar a vida da igreja que nós tínhamos. Valorizar as reuniões que nós tínhamos. Esse é o momento, queridos irmãos, de edificar a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior a que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja seja edificada. Versículo 6 agora. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se não vos falar por meio de revelação ou de ciência? Aqui tem um par. Ciência que é conhecimento. Revelação é a palavra profética. E a ciência, que é o conhecimento, é a palavra fundamental. Ou de profecia, ou de ensinamento. Outro par. Doutrina, ensinamento, tá? Então, profecia é a palavra profética. E ensinamento é a palavra fundamental. Então, só nesse versículo, 2 pares. Revelação e conhecimento, que é a palavra profética e a palavra fundamental. E profecia e ensinamento, palavra profética e a palavra fundamental. Como mensageiro de Deus, nos dias de hoje, queridos irmãos, vamos ser os canais para Deus nos encher primeiro, depois passar para os outros a palavra profética que o Senhor está falando hoje, para a qual devemos ser simples e obedientes. Isso traz a bênção do Senhor.
E além disso também, precisamos ter a palavra fundamental. Aproveitar esses dias que a gente está aqui no isolamento para ler, para ter uma base forte das verdades. E também nos encher e nos permear com a palavra profética, com esse fogo que queima dentro de nós. Tá certo, irmãos? Olha, irmãos, estamos aqui no isolamento, parece que estamos sendo abafados, mas na verdade estamos aqui acendendo, preparando fogo. Quando o isolamento acabar, queremos ter um fogaréu, uma fogueira enorme queimando nas igrejas. Que o fogo não se apague nesse isolamento. Tá bom, meus queridos irmãos? Amamos vocês, queremos convocar todos vocês a cumprir o seu papel de líderes na igreja. Irmãos responsáveis, irmãos de serviço, irmãos presbíteros, diáconos e diaconisas. Louvado seja o Senhor. Então, mais para frente vamos ver se teremos outro momento desses, tá? Talvez na nossa reunião de entremesclar teremos uma outra palavra. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe todos vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Abençoa as lideranças das igrejas, nas regiões, micro-região Itubê, 1, 2 e 3. Nesse dia de isolamento, nesse lugar onde tanta gente está concentrada. Abençoa-nos e usa-nos, Senhor, para cuidar bem dos irmãos e levar sua palavra adiante, para suprir os irmãos também, para suprir todos aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor. Dá-nos sabedoria e revelação. Dá-nos discernimento para saber cuidar bem dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Até a próxima.